você é um assassino. Você sabia disso? É isso que a Bíblia nos diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 15, onde diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, por isso, o texto da nossa devocional de hoje, ele tem tudo a ver com você e comigo, e com as questões do nosso coração. Nós vamos estudar Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26. Nós vamos ler primeiro os versículos 21 e 22, que diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. No versículo 20, antes desse que nós lemos aqui, Jesus ele fala que a justiça de um cidadão do reino deve ser muito superior à justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Só que os religiosos, os fariseus e os mestres da lei, eles eram considerados exemplos de pessoas justas na sua época. Então, como é que o cidadão do reino pode ter uma justiça superior à deles? E a resposta está nos próximos versículos, onde Jesus ele vai falar, ele vai nos ensinar sobre a obediência da lei a partir do coração. Os religiosos daquela época, eles obedeciam externamente, mas Deus espera que o cristão obedeça a partir do coração. Então, por isso, ao ensinar o que a lei fala sobre o homicídio, Jesus ele coloca a atenção no coração. Agora, algumas pessoas, elas pensam que Jesus está mudando a lei nesse texto. Mas ele está apenas corrigindo o entendimento errado que as pessoas tinham da lei. Jesus ele diz: vocês ouviram o que foi dito. Mas toda vez que Jesus ele se refere às Escrituras, ele diz como está escrito. Quando Jesus ele diz o que foi dito, Jesus ele está falando sobre o ensino que foi transmitido e não sobre o conteúdo da Bíblia. Então o que Jesus está mudando aqui não é o conteúdo da Bíblia, mas é o ensino errado dos religiosos. Jesus ele está resgatando o verdadeiro sentido da lei. Mas se é assim, então, será que a lei realmente estava preocupada com o coração? No Antigo Testamento, quando alguém matava uma outra pessoa intencionalmente, essa pessoa deveria morrer. Você vê isso lá em Levítico capítulo 24. Agora, se a morte era acidental, se alguém matava sem intenção, Deus ele dava oportunidade daquela pessoa que matou se proteger numa cidade de refúgio. Você vê isso lá em Números 35. Deus ele dava um tratamento diferente para o mesmo ato de tirar a vida, dependendo da motivação do coração. Então isso nos mostra que a preocupação principal de Deus, ele não é com o ato em si, mas é com a motivação do coração. Agora, uma coisa que pode chamar a sua atenção nesse texto, não parece que o grau da gravidade da ofensa diminui e o grau da punição aumenta quando você olha para o português? Agora, apesar das palavras no português não mostrarem isso, a gravidade das ofensas está aumentando no texto. Então Jesus fala sobre irar. A palavra traz a ideia de uma atitude interior de revolta. Depois Jesus fala sobre racá, uma palavra que significa vazio, cabeça oca. Era uma palavra de desprezo, de zombaria, que vem de um sentimento de orgulho. E em terceiro lugar, Jesus fala louco. É uma palavra ímpio. É uma palavra de maldade, de malícia, de ódio, que vem de um sentimento de ódio e de aversão no coração. Então, segundo Jesus, a dimensão do julgamento e das consequências são proporcionais ao grau de desprezo pela vida que alguém tem. Você olha, a primeira palavra que Jesus fala é julgamento, que se referia a um tribunal de 7 homens que existia naquela época.
A segunda palavra é julgamento do tribunal, a palavra sinédrio, que era um importante tribunal daquela época. E em terceiro lugar, ele fala de fogo do inferno. Era um lugar onde os mortos e o lixo era jogado para ser queimado e se tornou uma referência da punição futura. Então, quanto maior o desprezo pela vida, maior a gravidade das consequências. E depois de ensinar isso, Jesus ele foca no coração. O problema ele surge do coração, é um problema do coração e precisa ser resolvido no coração. Então, Jesus continua o seu ensino nos versículos 23 a 26, dizendo o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O que Jesus está ensinando aqui é o dever de acertar as contas com o nosso próximo com urgência. É preciso resolver o problema da ira no nosso coração o quanto antes, para que isso não se torne um problema e as consequências disso não recaiam sobre nossas vidas. Então, meus queridos, o que Jesus está nos ensinando nesse texto como um todo é que a justiça do reino envolve não apenas deixar de matar, mas envolve valorizar a vida humana no nosso coração. Então, diante disso, entendendo essa verdade, quero concluir com algumas perguntas. A primeira delas é: você tem agido como os fariseus e os mestres da lei e se contentado apenas com uma justiça externa, enquanto o coração está longe de Deus? Segunda pergunta: você já matou alguém no seu coração? Se isso já aconteceu, não permita que isso continue assim. Vá acertar isso com a pessoa o quanto antes. Meus queridos, o texto nos lembra então, para não desprezar a vida, as pessoas. Cuidado com a ira no seu coração. Resolva as diferenças com o seu próximo o quanto antes. Quando nós agimos assim, nós estamos demonstrando uma justiça do coração muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, que se preocupavam apenas em não praticar o ato de matar, quando na verdade a preocupação de Deus é muito mais profunda que isso. Entenda essas verdades, pratique-as e seja abençoado por Deus. Um forte abraço e até a próxima.